Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Por que eu digo que eles decidem a eleição? Porque só eles, e absolutamente só eles, sabem como se procede a apuração da vontade majoritária. E o elegere, a escolha, é a vontade majoritária que decide. Mas quem tem o absoluto controle sobre o sistema recusa qualquer interferência. Por quê? Porque essa Constituição, mal escrita em 88, deu à Corte Constitucional o poder de ser o agente do serviço eleitoral. Então nós temos juízes constitucionais que são também os prestadores do serviço eleitoral. E eles não querem perder o poder de controlar o destino de um país continental com 200 milhões de habitantes. O compromisso do presidente Lula, o compromisso do nosso governo com, eu não diria com ajuste fiscal, mas com equilíbrio fiscal. Essa sempre foi uma característica de todos os governos do presidente Lula. E o mercado sabe disso, Débora. O que há é um ataque especulativo, claro, e nós temos certeza que na medida que o debate for avançando, o dólar vai recuar. A Bolsa hoje já está com resultado positivo, bastante positivo. A ida do Haddad hoje na Febraban já foi suficiente para que muitas das fake news que estavam sendo trabalhadas fossem desmentidas. A manifestação do Pacheco, a manifestação do Lira. Qual foi a novidade, Débora? O presidente Lula não anunciou na campanha eleitoral que até 2026 encaminharia um projeto de lei para que as pessoas que ganham até R$5.000 fossem isentas de imposto de renda? Qual é a novidade que tem com relação a isso? Eu não me surpreendo da manifestação do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. É importante a gente identificar. É uma figura muito ligada ao bolsonarismo, uma figura muito alinhada a estas ideias, que são ideias totalmente distintas daquelas que nós defendemos. Defendia um governo que entregou o Brasil totalmente desorganizado, com mais de 2% do PIB de déficit, um governo que tinha como característica o calote. Só de precatórios nós tivemos que pagar mais de R$100 bilhões, além das compensações para os estados. Em menos de 2 anos nós trouxemos o déficit para próximo a zero. Não há similar no mundo, nesse último período, de qualquer governo que tenha feito um esforço de ajuste fiscal como o Brasil está fazendo. E basta que a gente se debruce sobre os números para perceber. Mais de 70% da população brasileira aplaude a decisão do governo, pela primeira vez, de enfrentar temas que nunca foram enfrentados, Débora. Nós estamos falando de uma medida absolutamente justa do ponto de vista tributário, que vai garantir que 36 milhões de pessoas deixem de pagar imposto de renda. E estamos falando sobre em torno de 140 mil pessoas que hoje não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Pessoas que têm renda mensal superior a R$50 mil, Débora, e que não pagam nada. Ontem eu estava numa mesa, tinham 3 empresários. Os 3 empresários que estavam comigo fazem retiradas mensais de antecipação de lucro. Todos eles tiram mais de 50 mil por mês, não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Tu, se é PJ ou é carteira assinada, tu paga imposto de renda, eu pago imposto de renda. Qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora paga. Por que razão, num país como o Brasil, tão desigual, nós temos 142 pessoas, algumas delas que ganham milhões de reais por mês e que são isentas de contribuir? E a reforma tributária, Débora, está escrito lá que o projeto da reforma da renda será aprovado em 2025, porque nós queremos que no dia 1º de janeiro de 2026 entre em vigor a histórica reforma tributária e nós queremos sim fazer um debate na sociedade e no Congresso sobre a mais importante reforma na forma de tributação da renda da história do Brasil. Gente, essa proposta foi uma proposta que ganhou a eleição. O presidente Lula não escondeu isso de ninguém. Isso, ministro. Se o governo não enviasse, seria até um estelionato eleitoral, porque o presidente Lula avisou, agora, ele disse que faria. Mas a minha pergunta é, por que o anúncio conjunto? Essa é a minha pergunta. Porque nós queremos que a sociedade conheça o conjunto da ópera. Nós não queremos esconder de ninguém qual é a nossa estratégia. E vamos lá, Débora, a estratégia, o mercado, com certeza deu certo, Débora. E o mercado sabe que são 2 assuntos distintos. Eu até acho risível as pessoas dizerem,
Mas tem que ter compensação. Evidente que tem compensação. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que para aprovar uma redução do imposto de renda para 36 milhões de pessoas que hoje pagam e que não vão pagar, tem que ter uma compensação. E isto terá repercussão fiscal zero. Não há nenhuma relação entre a questão do ajuste das despesas e esta medida, porque esta medida ela é independente. Não há nenhuma relação. Agora vamos lá. A relação quem fez foi o governo no anúncio, não foi ministro. Não, Débora. Quem foi a relação foi para tentar especular no mercado. Porque veja bem. Eu vou chamar a Jussara Soares. Pode concluir, desculpe. Mas olha lá, vamos lá. O presidente da federação e outras figuras aí que falam em nome do mercado, alguns editoriais dos jornais de hoje, falam que as medidas foram insuficientes. Foram insuficientes por quê? O déficit que nós vamos ter esse ano é inferior ao valor que nós estamos prevendo para o ano que vem, em torno de 40 bi. Nós estamos mexendo aqui no ritmo de crescimento das despesas, tratando de assuntos que nunca foram tratados, fazendo um pente fino nos benefícios para garantir que realmente quem ganha, quem tem que ganhar, porque você sabe que o governo anterior fez uma esculhambação, não tinha critério para nada, não tinha regra para nada, e nós precisamos botar essa casa em ordem definitivamente. Nós estamos falando em 327 bi de redução de despesa até 2030, isso dá segurança para o mercado. Nós estamos enfrentando temas como a previdência dos militares, que nunca foram enfrentados. Nós estamos enfrentando o tema dos super salários. Então, gente, qual é o governo que teve coragem de fazer um ajuste nas despesas como nós estamos fazendo? Um governo que tem tido um resultado muito positivo do ponto de vista da receita. E vocês podem ter certeza, né? Essa especulação é parte, né, do jogo daqueles que apostam contra o Brasil. E quem apostar contra o Brasil vai perder. Porque o Brasil está com a inflação sob controle, o PIB está crescendo mais do que o mercado. Vocês lembram no início do ano, quando o mercado falava que ia ser 1 e pouco, vai ser mais de 3. Hoje nós batemos mais um recorde de redução do desemprego no Brasil, abrindo mercados internacionais. Então quem apostar contra o Brasil vai perder, gente. Vocês podem ter certeza disso. Em primeiro lugar, reação negativa. Gente, 71% da população aplaude em pé as medidas que o governo adotou. Vocês querem que o presidente paute aquilo que ele acredita que é o melhor pelo Brasil, pela opinião da especulação do mercado? Vocês acham mesmo que o presidente não participou porque estava preocupado com o que o mercado ia achar, gente? A população está aplaudindo. Há um amplo apoio da sociedade brasileira que não aguenta mais injustiças, privilégios. Chegou a hora da gente fazer aquilo que até hoje nunca foi feito, gente. Vamos acabar com esses super salários milionários que envergonham o Brasil. Vamos fazer esse ajuste na previdência dos militares. Vamos fazer com que esta pequena parcela da sociedade que ganha milhões de reais por mês, não paga nenhum centavo do imposto, venha pagar também. Vamos tirar esse ônus excessivo do custo das pessoas que ganham 2, 3, 4 salários mínimos e que hoje pagam imposto de renda como deveriam pagar os ricos que não pagam. Então a população está aplaudindo as medidas do governo. Eu digo para vocês. Eu acho que é importante porque, sim, muita gente vai ser afetada, né, por essa medida quando ela for aprovada a partir, né, em 2025, 36 milhões de pessoas deixarão de pagar e em torno de 140 mil pessoas vão pagar. Pessoas que hoje não pagam. Veja bem, o servidor público que ganha lá 30, 40 mil, ele já paga, ele desconta na fonte, ele não vai ser atingido. O trabalhador da iniciativa privada que já paga não vai ser atingido. Nós estamos falando de uma pequena parcela da sociedade que retira antecipação de receita, dividendos, bônus e que hoje não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Meus amigos e minhas amigas, 140 mil pessoas não pagam nada. Elas vão passar a pagar 10%, o valor mínimo, 10%. O trabalhador ou a trabalhadora que ganha hoje paga 27,5%, nós estamos falando em 10%. E com esses 10% nós vamos garantir que 36 milhões de pessoas tenham um dinheirinho a mais para gastar no mercado, para investir na educação do filho, para arrumar sua casa, para trocar um carro.